Estamos de volta no primeiro programa Família Projeto de Deus ao vivo desse ano. E a gente está aqui falando sobre o novo. Como que a gente planeja o nosso ano, como é que a gente começa de novo e estabelece metas. E a gente está aqui com o Eros, com a Elisângela e com a Ellen num bate-papo muito gostoso sobre isso. Eles estão dando dicas para a gente e a gente vai continuar explorando um pouquinho a experiência deles aqui nessa questão das dicas para planejamento, né? Então, a gente terminou o bloco anterior, o Eros falando de algumas coisas que a gente precisa fazer, que às vezes a gente vai enfrentar coisas que não são boas, né? Deus não é uma caixinha de presentes para a gente. Não, Deus ele faz aquilo que precisa para nos levar para junto dele. E isso vai implicar em reveses, em coisas que não dão como a gente estava esperando, em morte inesperada, né, Ellen, como você estava contando no bloco anterior. Vamos começar um pouquinho pelas coisas materiais. Eu queria que a Elisângela explicasse para a gente um pouquinho, dar algumas dicas para a gente de como que a gente pode planejar o ano, para quem está desempregado, para quem está empregado, como é que se estabelece o que é essencial, o que, que não é. Você tem algumas dicas para a gente, assim? Em metas, eu gosto de separar essa questão da necessidade básica do que é, não diria supérfluo, mas são coisas, como a Ellen estava dizendo, não é aquela necessidade primordial. E, diante do desemprego que você disse, até por conta do VT, tem como, sim, fazer um planejamento para isso. Hoje, a gente tem vários cursos online que são até gratuitos, tem programa do governo que também acaba ajudando com alguns cursos, de repente, a pessoa não consegue aquele objetivo dela com o curso final que está lá como meta e ele é pago, ela pode fazer esse planejamento fazendo outros cursos, de repente ela consegue um trabalho e aí ela consegue pagar esse que ela almejava. Mas a ideia é fazer, como eu tinha dito antes, curto, médio e longo prazo. O que eu posso fazer hoje? O que eu percebo, na verdade, é que nas famílias não tem nem a noção do quanto que ganha, do quanto que gasta todos os meses. Nossa, isso é Então, vem importante um mesmo. pouco antes, né? A gente fala muito de meta, de futuro, mas o hoje as pessoas não têm consciência. É muito comum eu começar a fazer uma consultoria no negócio de alguém, e aí quando eu pergunto, mas qual é a sua retirada aqui? Não sei. Então, não tem essa ideia, porque está tudo junto. E é importante, né? Ir anotando tudo que gasta, porque até eu tenho um amigo que ele fala, né? Anota durante 3 meses tudo que você gasta. O cafezinho da esquina que você achou que não teria importância, a hora que você vai ver, você está gastando uma grana de padaria e você não se... Né? Não percebeu. Não percebe, né? De almoço fora, de outras coisas. Então, se você começa a anotar, você percebe onde é a vazão desse dinheiro, não é isso? Exatamente, porque como não é comum, e eu digo isso, 90% das pessoas com quem eu já conversei não anotam, é um número muito alto. Como que você vai construir uma meta se você não tem a noção real? Se você consegue alcançar, em quanto tempo você consegue alcançar? É muito comum, que eu estava até comentando lá nos bastidores, as pessoas se compensarem de imediato, né? Porque ela não consegue cumprir aquela meta. Isso. Porque está muito a longo prazo, eu preciso de uma comida num restaurante diferente, eu preciso comer doce, alguma compulsão que dê um alívio imediato. E aí essas coisinhas a pessoa não anota. E, de repente, quando chega no final de um mês, ela gastou 400, 500 reais numa padaria. E é um dinheiro que talvez ela conseguisse fazer o curso. Tem gente que vive com isso o mês inteiro. Tem isso para viver o mês todo, né? Verdade. Com certeza. Elisângela, o que é curto, médio e longo prazo? O que você daria uma referência aí mais palpável para a gente? Curto, eu diria que são 3 meses. O médio, de 6 a 9 meses. E depois 12 meses, que é o 31 de dezembro que o Eros estava comentando, que aí é para fazer mais devagar e mais tranquilo. O que eu percebo também é que as coisas hoje em dia estão muito mais tumultuadas, né? Seja espiritualmente ou bombardeados de muitas informações. Então,
a pessoa tem que ter um planejamento base, mas ele não deve ficar preso somente a isso, porque a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente está aqui hoje, mas não sabe como é que vai ser amanhã. Então, de repente, ter um plano base, mas conseguir mudar. Isso daqui já não é mais prioridade para mim. Posso tirar isso e colocar uma outra meta, um outro ideal, e não sofrer com isso. Tá. Então, ó, tá aí, ela deu a dica, Elisângela, já... Primeira coisa, vamos começar a registrar quanto que a gente gasta. É isso, quanto que a gente gasta por mês, na semana, no dia a dia, tudo, anota tudo isso aí. E tenha noção também de quanto você ganha. E quanto você ganha é líquido, né? Não adianta você pensar, o meu salário é tanto, mas desconta isso, desconta aquilo, o líquido, o que você tem para viver. Essa é uma primeira coisa. Estabelece metas aí, 3 meses, 6 meses e 12 meses. É isso? É isso. Então tá bom. Então já demos um primeiro passo aí, que é para cuidar das nossas finanças. Eros, agora você falou de missão, você falou de correria, de trabalho, de vida profissional, de outras atividades. A gente precisa cuidar também do espírito, né? Como é que você faz a tua vida de oração? Como é que você planeja? Você tem uma rotina? Você tem uma norma? Como é que você faz? Com certeza. Jesus falou, né? Duas coisas importantes. A nossa oração pessoal, quando for orar ao Pai, fecha a porta do seu quarto e em segredo fala do seu coração, e o Pai, que conhece o que está oculto, ele te ouvirá e te compreenderá. E ao mesmo tempo ele disse, quando 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei. Então, esses 2 aspectos da oração é fundamental. A minha oração pessoal, quando eu levanto, principalmente, mas se eu levanto muito atrasado, em algum horário do dia, eu ter um ambiente só meu, diante da palavra de Deus, para estar com Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Você abrir os olhos e dizer, Senhor, nesse dia que amanhece, eu me coloco na Tua presença, porque é nela que eu quero viver esse dia. E eu sei que o Senhor conhece as minhas necessidades, e eu sei que o Senhor preparou as bênçãos certas É um para diálogo, hoje. né? Com alguém que você ama, né? E a oração pessoal pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos ou 1 hora. O quanto tempo nós tivermos já é fundamental. Ainda que seja, se você tem 30 segundos para fazer a oração do Pai Nosso e da Ave Maria muito bem feita, ou entre o Pai Nosso e a Ave Maria final, você então fazer sua oração espontânea. E, durante a semana, além da missa, da Santa Missa Dominical, que é o ponto alto da nossa fé, termos a oportunidade de estar em oração comunitária, ou na nossa família, na oração do terço, ou na hora do almoço, quando vamos estar diante do alimento, também a gratidão a Deus por estar diante do alimento, ou reconhecer aquilo que Ele nos dá, mas ter a convivência comunitária. Eu, por exemplo, tenho a minha comunidade Mundo Novo, que está lá nos assistindo, lá em Belo Horizonte e em outros lugares de Minas Gerais. A comunidade Mundo Novo, nós, uma vez por semana, pelo menos, aqueles que participam da comunidade Mundo Novo estão em alguma das atividades, seja no grupo de oração, seja no grupo de mútua ajuda do Mundo Novo Sem Drogas, seja na missa de cura, seja na missa dominical, seja nos nossos encontros com os nossos jovens, com o terço dos homens. Isso faz bem para a nossa alma. Planejar um ano de 2020 com mais oração, e não precisa complicar a oração, é realmente, como você falou, Silvia, conseguirmos nos colocar na presença de Deus e humildemente, não é? Pedir a Ele, agradecer a Ele, relacionarmos com Deus. Isso ganha o nosso dia. Isso ganha o nosso dia. Poder começar o dia em oração, tomando posse da bênção do dia, e a gente sabe, independente do que eu enfrentar, eu vou fazer o melhor de mim. Quando eu retornar, eu sei, Senhor, que foi na sua presença que eu caminhei. É um bom planejamento diário, infalível, porque nos dias bons você vai dizer, meu Deus, como o Senhor abriu as portas para mim, e vai atribuir a Ele, como o leproso agradecido voltou para agradecer. Nos dias maus, você vai ter a força para suportar mais do que você suportaria se estivesse sem a presença de Deus. Tá aí, então as dicas estão sendo boas, né? Então, e não é à toa que a gente vê lá em Mateus 6, que ele fala das vãs preocupações, né? E esse trecho, até Nossa Senhora em Medjugorje falava para a gente ler toda quinta-feira.
E quando a gente estava passando apertado financeiramente, a gente ficou uns 10 anos para conseguir sair de um sufoco que nós passamos. E eu tentava ler diariamente esse Mateus 6, porque ele fala assim, vocês estão vendo as aves? E toda vez que eu vou rezar, que eu estou num campo, que eu vejo uma ave, eu assim, me coloco na presença de Deus, porque aquela ave não tem celeiro, ela não juntou, né, alimento para ela não se preocupa onde que eu vou dormir, onde que eu vou, mas ela vive, ela simplesmente está na sua vida ali. E Deus fala, vocês não valem muito mais do que essa ave, então o Senhor nos ama. Quando a gente percebe isso, nossa, Deus, Criador de tudo, me ama pessoalmente, eu sou amada pessoalmente por Ele, né? Se Ele faz isso com uma ave que não vai morrer de fome, a gente também, de fome, a gente não vai morrer. Eu sempre falava isso, ó, estamos passando a apertar, mas de fome a gente não morre, né? E Deus realmente sustentava. E aí, no fim desse capítulo, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser dado em acréscimo. E muitas vezes nós buscamos o acréscimo. A gente fica buscando e querendo, Deus me dá isso, Deus eu preciso disso, Deus... aquele filho mimado de Deus. Não, busca o reino de Deus, busca o relacionamento com o Pai amoroso, busca esse relacionamento, 5 minutos, eu vou ler o Evangelho 5 minutos, seja fiel e a sua vida começa a ser transformada. Mas se a gente não faz o mínimo, como é que Deus vai poder agir, Isso não é importante, né? Aquilo que o Eros estava falando, 30 segundos, 5 minutos, 1 hora, é importante que a gente seja fiel naquilo que a gente se determinar a fazer, né? Exatamente. Ellen, e tem alguma outra dica a mais? Então, eu queria dar uma Porque uma eu dica. tenho, só adiantando um pouquinho, no VT apareceu a questão do perdão também. Isso. E eu queria que a gente pode colocar isso como uma meta e exercitar isso ao longo do ano também? Então, né, o perdão, como teve no VT, né, aquela moça que falou que o perdão é diário, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque eu fico apegada àqueles sentimentos, aquelas lembranças, as mágoas, né, ressentimentos, e aquilo, eu costumo até fazer uma analogia, é como se fosse um bichinho de estimação, né, aquele cachorrinho, aquele gatinho, que eu tenho que dar comidinha na hora certa, aguinha, né, dar banho, fazer um cafuné, né? Então, assim, eu vou supervalorizando isso. E eu sou sempre a vítima, né? Eu sou sempre a vítima. Eu não sou causadora de nada, eu sou a vítima, né? Então, quanto mais eu alimento isso, mais a minha vida vai ficando... Eu gosto muito daquela imagem... Lembra, em gibi, até tem um negócio que o Didi fazia isso nos Trapalhões, aquela bola de ferro amarrada no pé. Né, do preso. Sim. Então, é como se a gente permitisse que essas bolas de ferro prendessem a nossa vida. A gente não consegue caminhar, porque a gente só vive pensando nisso, né? A nossa vida fica, né, girando naquilo, não para. É o tempo todo. E como é que a gente faz para perdoar, então? Então, o que a gente tem que fazer? É uma atitude. Eu nunca vou ter vontade de perdoar. Né? Eu adoro chocolate, vou comer chocolate, que vontade. Não, eu vou perdoar, e que vontade? Não, porque eu sou a vítima. Né? Então, vítima... Então, o perdão não depende da sua vontade. Não, eu preciso dar o passo do perdão, né? Então, eu até, assim... A decisão, né? Eu até dou, assim, uma facilitação, né? Com quem você se identifica mais nesse momento, para te ajudar a perdoar. Jesus, Nossa Senhora, um santo de devoção, geralmente é Jesus ou Nossa Senhora. Então, coloca essa situação dentro do coração de Jesus ou de Maria, como se fosse um cofre, e entrega isso, né? Então, quando eu entrego, empresta a sua Bíblia. Presta atenção, gente, essa dica é de ouro. Olha, eu vou te dar a Bíblia.
tá? Certo. Segura firme, bem firme. Mas eu quero mostrar para você que ela tem uns buraquinhos aqui que são capítulos de livros, de pessoas. Ela tem zíper, ela tem quase 2.000 páginas. Eu tô te entregando? Não. Tá. Agora, solta um pouquinho, por favor. Olha, Silvia, tá aqui. Fica para você. Cuida. Obrigada. Né? Isso é Tem entregar. gente que entrega e não entrega, e segura. É, e né? fica Segura, nessa, olha. fica assim, ó. Ai, entende? Então, entregou, entregou. Ai, mas eu vou lembrar, eu não vou esquecer, claro, né? Mas toda vez que você lembrar daquela situação, porque a gente nunca esquece, né? Vai ficar cicatriz, você vai lembrar daquela situação. Mas aquela situação, quando você conseguir perdoar totalmente, é como se fosse um papel caindo no chão. Não vai ter importância, né? Você vai lembrar daquela cicatriz, né? Vai lembrar do que aconteceu, tudo, mas aquele sentimento, aquela dor que você sente, você não vai sentir mais, né? E a cada Vai curando situação, o seu coração. Jesus não disse, perdoa 70 vezes 7 Sim. pro Pedro? Então, né? Não é para você ficar com um caderno, né? Riscando ali com cada pessoa, com cada situação, 470 vezes. Né? 470, 90? Então, 490 vezes. Não é isso. É eu perdoando, entregando. Eu lembro, Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego essa situação, te entrego essa pessoa, mas cura o meu coração. Me ajuda a superar essa situação. Eu não quero mais viver isso, eu quero abençoar essa pessoa, como ele fala também no Sermão da Montanha, né? Abençoar, perdoar e rezar pela pessoa que me fez algo. Então, são 3 atitudes. Então pode ser, assim, realmente uma meta para esse ano. Sim. Tem essa pessoa, tem dificuldade de perdoar. Ah, porque você não sabe o que ela me fez. Aí entra o orgulho, né? Sim. Fez para mim, imagina. vítima, Eu que sou uma pessoa tão maravilhosa, a pessoa me tratou desse jeito. Aí entra o nosso orgulho. Aí entra o vitimismo, né? Ai, porque, nossa, porque lá quando eu era pequena em Barbacena, não sei o quê, a pessoa me olhou torto e eu não merecia que ela me olhasse. Então aí entra o nosso orgulho, o nosso vitimismo e você não sai. Aí você vai olhar para a sua casa, você vai ver que tem um quartinho da bagunça lá, você vai ver que falta de perdão não deixa a sua vida ir para frente, as coisas materiais vão acumulando, você vai ficando uma pessoa que vai acumulando as coisas, acumulando e não resolve a sua vida. Então, hoje nós estamos aqui para dizer assim, dê um passo. Anota o que você precisa mudar, anota o que você precisa mudar na sua casa, no seu trabalho, né? Como o Eros falou, vamos trabalhar com amor, vamos ter pontualidade, vamos fazer por amor a Deus. Então, anota isso e reza, vai rezando em cima disso. Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, eu não tenho vontade, mas eu preciso me libertar. E uma vez eu passei por um problema que quando eu via o carro da pessoa que tinha me ofendido, eu rezava uma Ave Maria. Toda vez eu via, o carro passava, rezava pela pessoa. Isso daí me libertou. Então a gente começa a rezar pela pessoa, né? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Que fez tanto mal para você assim, né? Boas dicas. Se a gente conseguir botar em prática um pouquinho disso, e a gente, então, primeiro, vamos botar em ordem as nossas contas, as nossas finanças, o que é essencial, o que não é, quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, estabelecer metas aí de 3, 6, 12 meses, pensar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai rezar. 2 aspectos importantes aqui, a oração pessoal que foram levantados, a oração pessoal e a oração comunitária. Não interessa o tempo, não interessa como você vai fazer isso, interessa que você seja fiel naquilo que você se determinar a fazer. E depois vem a questão do perdão, que não é necessariamente alguma coisa que você goste, mas é uma decisão que você vai tomar. E aí Deus faz o resto. Se o perdão não fosse importante, Jesus não tinha pedido para a gente rezar no Pai Nosso. Perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então é por isso que a Silvia já deu uma dica prática aqui
Toda vez que lembra, tem uma memória da pessoa que a ofendeu, para regar aquela decisão sua com a graça de Deus, reza pela pessoa. Reza pela pessoa. A gente vai ter que dar uma paradinha, mais uma vez no intervalo, manda para cá sua mensagem e daqui a pouco a gente volta para o quarto bloco do nosso programa Família Projeto de Deus. Até já.